estão considerando como realmente algo muito positivo, mas vai depender muito de como isso vai ser conduzido. Vamos então restabelecer o contato com o Dr. Johnny. Muito bem. Agora aqui por telefone, né? Pois não, Dr. Johnny, agora a gente consegue lhe ouvir bem. Agora está podendo ouvir? Agora, bom dia, Santos. Agora legal. Pois não. Bom dia, Gabriela Mendes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia. Sim, em relação à pergunta que tinha sido feita anteriormente, é uma evolução aí para o futebol brasileiro, a SAF. Não só para o esporte, como para outros clubes. Agora, assim, aspectos de evoluções, também temos que tomar cuidado, porque envolver investidores, temos que ver qual é o perfil desse investidor para o clube, entendeu? Porque qual é o perfil desse investidor para o clube? Porque temos alguns casos em outros países, não só o futebol italiano, mas também eu observo muito o futebol inglês, onde já teve problemas com alguns investidores, já teve situações em que cidades tiveram que comprar o clube de volta do investidor. Então é uma situação que a gente tem que acompanhar caso a caso. Agora vamos falar do aspecto. Esse é um detalhe interessante que o senhor está trazendo. Quer dizer, não é no aspecto desportivo que não deu certo, é no aspecto administrativo, né? Empresas talvez entrem pensando em lucrar muito e de repente descobrem que não é bem assim. Por exemplo, o Ronaldinho, que gastou 400 milhões aí, não foi o Ronaldinho, né? A empresa, né, tem por trás toda vários investidores que usam ele como, né, o marketing, embora ele tenha muito dinheiro ali dentro também. Mas ele agora está tendo que fazer uma devassa no clube, né? Devassa que eu digo no sentido de descobrir quais são realmente os problemas que existem lá dentro, tanto que alguns jogadores, o Fábio, por exemplo, o goleiro, ele já tirou outros atletas, tirou o treinador. Então começa tudo do zero. Aí o que acontece, antes do aspecto jurídico, mas não acontece no aspecto desportivo? As empresas descobrem que não é um grande negócio assim, doutor, na sua opinião, às vezes? Acho que não é de tanto em relação se é um bom negócio. A questão da cultura. A gente está trazendo algo novo para uma cultura brasileira, onde os torcedores não estão habituados ainda. Então vemos aí o caso que você falou aí de Fábio. Nós temos dois pontos aí. Primeiro, a gente está falando de Ronaldo, que iniciou a carreira no Cruzeiro. Então, quer que não, tem um status de ídolo também pela torcida do Cruzeiro, sempre foi acompanhado por torcedores. E temos o caso de Fábio, um atleta que conquistou vários prêmios importantes para o clube. Mas a torcida tem que se adequar também a essa nova cultura, porque estavam acostumados com dirigentes que eram eleitos por meio de conselho deliberativo e por votação dos sócios, onde eles davam, a torcida dava a pressão, e o presidente, visando uma próxima eleição, ele acabava cedendo à torcida. Então a gente está vendo aí uma questão de investidor, onde ele está trazendo um aporte financeiro e que ele vai implantar uma gestão ao qual ele planejou e projetou para o clube, independente de torcida, querer jogador A, B ou C, ele não vai fazer isso, ele vai ter uma visão mais estratégica. Perfeito. É exatamente esse um dos aspectos assim que mais chama a atenção. Agora, por que precisou de uma lei para que os clubes pudessem se tornar empresa e aí passar a ser empresas, objetivo, fins lucrativos também, e mais fins lucrativos? Eu acho que isso tem até com o aspecto que o senhor comentou agora. Antes era o aspecto desportivo, ganhar título, né? A elevação da marca, embora isso gere muito dinheiro, futebol é dinheiro e tal. Só que agora o que vai estar valendo é a grana, né? Tem um jogador bom para vender, eu vou vender. Eu não vou estar preocupado em ter o meu elenco reforçado. Passa por isso também, não é? Mas no aspecto jurídico, por que era necessário uma lei para que os clubes fizessem isso, doutor Johnny? Na verdade, clube empresa ele já existia há muito tempo. Vemos aí o caso do Red Bull Bragantino, entre outras empresas. Inclusive, a primeira empresa SAF brasileira de um time da Série A foi o Cuiabá. E o Cuiabá ele já era um clube empresa. Qual era a grande questão? É que o modelo societário que existia no Brasil não era um modelo exclusivo e pensado para o futebol, mas sim com uma maneira geral no mundo empresarial. Tínhamos as sociedades limitadas, tínhamos as sociedades anônimas, e que alguns clubes já utilizavam essas modalidades para o clube empresa.
Porém, com a lei, nós temos uma sociedade, um tipo societário no Brasil, pensado e exclusivo para a modalidade e exploração da atividade do futebol. Aí, por isso foi importante a criação da Lei 14.193 de 2021, porque ele trouxe alguns aspectos importantes em relação à exploração da atividade do futebol. Dentre eles, essa questão da mudança de um clube para o SAF, como é que pode ser feito. Então, a previsão na lei é que essa mudança pode ser por uma transformação, onde o clube ele se transforma no SAF. Também temos a possibilidade da cisão, que é uma transferência do seu ativo de futebol para essa nova empresa, onde ela pode ser de forma parcial ou total. E também temos a parte da iniciativa, onde uma pessoa física, um grupo de pessoas físicas pode criar essa sociedade, assim como pessoas jurídicas, e a novidade que é o fundo de investimento. Perfeito, perfeito. Doutor Johnny, eu queria entender mais, né? Porque às vezes a gente está acostumado com outro tipo de clube de futebol. E como isso tem se tornado aí, a gente tem visto mais notícias, tem sido uma coisa mais constante, né, de informações, eu queria saber na prática, o que é que representa transformar um time, né, no SAF? Na prática, vamos trazer uma eficiência maior em questão de gestão e exploração do ativo. Quando eu digo a exploração do ativo, eu não só digo, Eri Santos, em relação à venda de jogadores ou formação de jogadores, ou especialmente em conquista de títulos, mas em relação a uma gestão da sua marca, a questão de atrair novos públicos, novos investimentos, novas formas de negócio para o clube de futebol, entendeu? Porque hoje a gente vê muitos clubes dependentes de cota de participação de competições e venda de jogadores. Mas existe uma ampla possibilidade de lucratividade para o clube. Então, assim, a expectativa é que realmente, através dessa lei da SAF, tenhamos mais investimentos e novas formas de negócio. Então, e por isso que é atrativo. Também temos a questão dessa mudança da clube de associação para a SAF. Porque nós tínhamos eleições. Então vamos ver o último exemplo do esporte mesmo, onde a gente pegou o ano passado um período com tubulações e na parte administrativa, onde tivemos 3 mudanças de presidente. Então com o SAF, a tendência é isso acabar. Por quê? Porque não vamos ter eleições, vamos ter um planejamento a médio e longo prazo. Até porque no clube da modelo atual, sem fins lucrativos, como temos eleições, acaba que o quê? O que uma gestão fez, a outra vez diz, não, vou fazer diferente porque não quero ser comparado com o anterior. Então isso aí não tem como você ter um planejamento a médio e longo prazo. Perfeito, perfeito. Na prática é isso. Faz com que se pense melhor, né? Quando alguém assume o clube. E agora, o torcedor perde, no caso o sócio, né? Perde aquela influência que ele costuma ter na escolha, por exemplo, de um presidente que vai comandar o clube, né? Mas o senhor tinha um outro aspecto a comentar, né, doutor Johnny? Tem. Com a lei também, a gente teve a criação do TEF. O que é o TEF? É o Regime de Tributação Específica de Futebol. Ou seja, é uma espécie de um simples nacional para o futebol, onde vai ter uma simplificação e unificação de tributos, onde o clube, nos primeiros 5 anos, irá pagar 5% em relação a seu faturamento mensal, e após o 5º ano, a partir do 6º ano, já vamos ter uma redução para 4,5% na questão da tributação. Também tem outro aspecto em relação aos débitos. Uma grande motivação para a SAF foi esse alto índice de débitos dos clubes atuais. Então, nós temos aí uma categoria onde o débito continua com a antiga associação, em tese, porque existe a modalidade de solidariedade com a nova empresa, onde esse ativo, esse passivo, na verdade, que a empresa tinha, que o clube tinha, ele vai poder ser negociado com os credores de forma parcelada, seja de forma direta, seja através de uma recuperação judicial. Aí sim a gente começa a ter uma legislação específica prevendo
que os clubes vão poder fazer a recuperação judicial, e também na questão da negociação com o conjunto de credores. Desse modo, o clube ele vai poder pegar, através da lei, 20% do seu faturamento mensalmente para a quitação dos débitos antigos e 50% do lucro ao ano para fazer esse pagamento. Então, tem uma oferta de, assim, não só tem aspecto jurídico e gestão, mas também a questão envolvendo os credores, uma questão de tributação e investimento. Perfeito, quer dizer, torna os clubes, dependendo, claro, como vão ser administrados, né? Se observar todas essas regras que mudam e visando o bem de fato do clube, a tendência é a gente ter, né, mais solidez. Seria assim para esses clubes? Solidez Isso financeira, mesmo. né? Solidez e transparência. E transparência. Porque perfeito. A sociedade anônima de futebol, ela se assemelha muito à sociedade anônima de capital fechado. Ou seja, aquelas que não têm vendas de ações na Bolsa de Valores. Então, ela tem o conselho fiscal, ela tem o conselho administrativo, tem que ter os relatórios em relação ao ativo e o passivo do clube, o quanto ganhou com os jogadores. Então, a gente vê muitas vezes, no modelo atual do futebol, tem uma venda de um jogador, mas não tem ao certo a transparência de quanto foi vendido, qual foi o valor, a grana, né? Despesa. Perfeito. E aí, nesse caso, estou pensando aqui o seguinte, né? O torcedor, no caso, ele passa a ter mais direito de saber isso, ou a empresa, quando diz que ela vai ter transparência, mas é uma transparência para dentro, né? Para os sócios, que eu digo sócios investidores. Na teoria, não teria controle e nem, né, uma relação mais direta entre embora hoje é que ele não tem mesmo, que o clube não é obrigado a expor, não é? Essa questão também é colocada na mesa, né, doutor Johnny? Isso. O torcedor atualmente, ele tem uma certa poder de escolha, que é relativo também. E a gente vê que a questão da transparência atualmente também não existe. Com a previsão na lei, o clube vai ter que estar disponibilizando de maneira facilitada no site, onde vai estar discriminado quem são os sócios, o conselho de administradores, o conselho fiscal, quem faz parte da diretoria, em relação ao ativo e o passivo, fica mais fácil. Eu digo isso que fica mais fácil porque eu, por curiosidade, já consegui pegar de outros clubes, de outros países, esse relatório. Perfeito. Entendeu? Então ele fica mais fácil e, como é uma sociedade anônima, tem as previsões legais em que esses documentos se tornam públicos. Perfeito, perfeito. O clube é obrigado, então, mas por isso aí o torcedor tem um pouco mais ele entra um pouco mais dentro da parte administrativa, quando digo entra, no sentido de entender e saber de fato o que está acontecendo, né? Eu acho que seria uma boa. Muito bem. Johnny Carvalho. Santos, eu queria... pois não, amigo. Por favor. Mas eu queria trazer uma questão importante aí em relação até com os torcedores. Sim. O clube, a princípio, ele vai abrir o capital, as ações, em classe A, que vai para o clube anterior, que é o clube originário, ele vai ter 100% daquelas ações. E ele vai poder botar, por meio de assembleia, a porcentagem que ele vai investir. Por exemplo, teve a discussão no Cruzeiro, onde de início era 49%, eles iam segurar, e acabou que ao final ficaram com 10%, e Ronaldo adquiriu, através da empresa, de 90%. Isso vai permitir também que lá na frente tenhamos novos tipos de ações classe B, onde os torcedores vão poder comprar e vão poder participar das assembleias também. Perfeito. E ter voz. Perfeito. Também temos a questão dos debêntures. É uma carta criada pela empresa para conseguir recurso para um projeto específico. Vamos supor que um clube quer criar um centro de treinamento ou ampliar um centro de treinamento e precisa de um recurso. Então ele pode colocar cartas de debêntures a ser vendida e os torcedores vão poder comprar ativamente e participar ativamente daquela gestão, e aquele dinheiro ele vai ser obrigatório para aquele recurso, a finalidade.
Perfeito, perfeito. Quer dizer, literalmente ele deixa de ser apenas aquele sócio que paga ali a sua mensalidade. Ele é dono do clube também, por assim dizer. Ele passa a ter uma ação dentro do clube, né? A ser acionista do clube, né? Embora seja chamado, como o senhor colocou aí, o acionista B, né? Tem o A, que é o principal, e o B, mas que também tem o voz dentro do clube, né, Johnny? Isso mesmo, ele passa a ter voz. E em relação à classe A, classe B, é só, então, em questão de poder de voto. Vamos botar que pode ser designado para ações de classe A, cada ação corresponde a 10 votos, enquanto a classe B é 1 voto. Perfeito. Mas aí não deixa de dar voz aos torcedores também. Sem sombra de dúvidas. Johnny Carvalho, a gente tem assunto e teríamos, assim, muitas coisas para debater, mas eu quero agradecer, né? O tempo já foi embora, nesses nossos 20 minutos aqui de bate-papo, mas foi muito esclarecedor em vários aspectos e voltaremos a falar sobre esse assunto, viu, amigão? Voltaremos, sempre que possível, consultando, né, suas informações aí, sendo nosso consultor aqui no Futebol na Cidade Primeiro Tempo. Amigo Johnny Carvalho, advogado, tributarista e empresarial, participando conosco. Muito obrigado, Johnny. Doutor Johnny. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Aí, então, né, bate-papo legal, ficou bem, entendeu? Eu acho que eu vou fazer o Palmeirinha lá virar SAF.